Bom, eu me chamo Aline, trabalho no Parque Estadual da Cantareira, sou bióloga e vou falar um pouco para vocês sobre animais de interesse médico. Qual a diferença de animais peçonhentos para venenosos? Nós temos que entender isso primeiramente. Os animais venenosos são aqueles que produzem toxinas e os peçonhentos são aqueles que produzem a toxina e eles conseguem inocular essa toxina, seja através do dente, como no caso das cobras, seja através do telson ou aguilhão, que é no caso do escorpião, ou nas quelíceras no caso das aranhas, tá? Além da gente ter essa noção da importância de saber qual a diferença de peçonhento e de venenoso, a gente tem que perceber que assim, uma planta pode ser venenosa, um animal pode ser venenoso, mas só um animal pode ser peçonhento, tá? Lembrando que os animais, eles não usam a toxina deles aleatoriamente, eles só vão usar a toxina se eles tiverem a necessidade real, tá? Porque para eles produzirem essa toxina, eles têm todo um gasto energético e essa toxina serve tanto para proteção quanto para alimentação. Então, eles gastarem na gente não tem nenhuma vantagem para eles. Vamos falar um pouquinho das aranhas de interesse médico, tá? Primeiramente, vamos falar da aranha marrom. Ela é uma aranha tranquila, é uma aranha que não é agressiva, é uma aranha relativamente pequena. Ela de envergadura tem cerca de 3 centímetros e de corpo cerca de 1 centímetro, tá? Ela é encontrada em barrancos, em troncos de árvores. A teia dela ela é muito característica, uma teia que parece algodão desfiado. Essa aranha, em alguns lugares, ela é conhecida como aranha violino. Isso porque no cefalotórax dela, assim, próximo onde seria a cabecinha, tem um desenho que se assemelha a um violino. Então, algumas pessoas usam isso, inclusive, para identificação dessa aranha, tá? O acidente com essa aranha ocorre quando? Geralmente, quando você vai se vestir, vai calçar um sapato ou quando está dormindo. Porque ela às vezes está dentro da vestimenta, da roupa, a hora que você veste, você comprime ela contra o corpo e ocorre o acidente. Ou ao caçar um sapato, colocar uma luva, acaba ocorrendo o acidente, tá? O acidente com a aranha marrom, ele pode causar problemas dermatológicos, que as pessoas às vezes acreditam que é alguma doença, algum outro problema, até porque a picada dela não é dolorida. Então, às vezes a pessoa demora para perceber que foi picada por uma aranha. Então, o que acontece? A pessoa vê que a pele começa a ficar muito avermelhada, às vezes endurecida na região da picada, e ela não percebe que foi uma aranha. E pode ocorrer necrose no local, e em casos mais graves, insuficiência renal. Além da aranha marrom, nós temos a aranha armadeira. A armadeira ela já é uma aranha um pouco maior, tem cerca de 15 centímetros de envergadura. Ela tem muita característica de levantar os 2 pares dianteiros de pernas. E ela faz um movimento justamente para tentar dizer que ela é maior. Ela faz isso para tentar assustar um possível predador. Além disso, ela acaba mostrando a região onde estão as quelíceras, que tem uma coloração avermelhada, e as pernas que tem cor sim, cor não, que geralmente é para justamente tentar assustar. Essa aranha também, o acidente ocorre geralmente quando a pessoa vai calçar um sapato, porque ela está lá dentro buscando abrigo. Ela também é encontrada embaixo de cascalhos, de troncos, ela fica geralmente ali escondida e quando a pessoa vai manusear acaba ocorrendo o acidente. Por isso a importância sempre de usar luvas de raspa de couro e tomar cuidado quando for manusear alguma coisa. O acidente com a armadeira ele já é muito mais dolorido, tá? Dizem que a dor é extremamente forte, pode causar inchaço no local. Em casos mais graves que ocorrem geralmente com crianças, pode ocorrer insuficiência cardíaca, tá? Então é um acidente um pouquinho mais nítido, mais fácil de perceber, até por conta também do tamanho do animal, tá bom? Outra coisa que essa aranha pode causar é o priapismo, que é a ereção do membro masculino, causando muita dor. E nas mulheres dizem que costuma doer a base do útero. Uma outra aranha que nós temos são as latrodectos, que são as viúvas. Os acidentes são extremamente raros, elas vivem em teias, tá? As teias delas são teias irregulares, então é mais difícil ocorrer o acidente, é um animal também mais tranquilo, um animal extremamente pequeno, mas também é um acidente que não causa tantos danos. Ele pode dar uma dor no corpo, uma dor no local, pode causar espasmos, contrações musculares, tá? E geralmente esse acidente é tratado com anestésico local e compressas, tá bom? O acidente é bem mais leve, como vocês podem ver na foto. Eu estou aqui apenas mostrando as caranguejeiras porque as pessoas têm muito medo desses animais, por conta do tamanho. E aqui até estou fazendo um comparativo que nós temos a maior aranha, que é uma caranguejeira, mas também nós encontramos caranguejeiras com cerca de 1 centímetro.
As caranguejeiras, elas acabam botando muito medo e pode ocorrer acidente se o animal se sentir ameaçado. Ele não vai picar aleatoriamente. Se ele se sentir ameaçado, a pessoa manipular o animal, ele pode acabar picando. Outra forma de defesa da caranguejeira são os pelos urticantes que ela tem no abdômen. Ela usa o último par de pernas para raspar esse abdômen, libera esses pelos que, se entrar em contato com as vias aéreas, pode causar muita coceira, levando até um edema de glote, se a pessoa tiver uma sensibilidade maior. Além dela, nós temos também a licosa, que é uma aranha conhecida como aranha de jardim, aranha-lobo, aranha da grama. Ela é muito comum e as pessoas confundem muito ela com a armadeira. E ela até imita um pouco um comportamento, levantando os primeiros pares de perna para tentar dar uma assustada. Pode acontecer também um acidente se você tentar manipular o animal, ele vai se sentir ameaçado e vai acabar causando um acidente. Além das aranhas, nós temos os escorpiões do gênero Títios. Geralmente 4 grupos que nós temos problemas, que são Títios cerulatus, que é o escorpião amarelo, Títios baiensis, que é o escorpião marrom, o Títios stigmurus, que é o escorpião amarelo do Nordeste, e o Títios obscurus, que é o escorpião preto da Amazônia, tá? Por que eu tô falando do escorpião do Nordeste ou da Amazônia? Porque, infelizmente, como nós temos muito transporte de materiais hoje em dia, alimentos, esses animais acabam também sendo transportados junto. E nós temos acidentes com o Títios stigmurus, principalmente aqui em São Paulo também, tá? O Títios stigmurus, ele pode se reproduzir por partenogênese. Ele não precisa de um macho. A fêmea consegue se reproduzir sozinha. Então, você está tirando um animal de uma outra região, trazendo para cá e ele acaba se reproduzindo. O problema maior com relação aos escorpiões é porque, às vezes, a pessoa se depara com um escorpião dentro da sua residência ou dentro da sua empresa e chama a dedetização. Dedetização vai usar inseticida. O escorpião é um aracnídeo. O que vai acontecer? Ele vai se sentir incomodado com aquela substância, ele fecha o pulmão e ele sai. Ele consegue fechar essa parte respiratória dele, ele tem esse mecanismo, só que ele vai ficar extremamente irritado, ele não vai morrer e ele vai se espalhar. Lembrando que esses animais, algumas espécies, podem se reproduzir sozinha, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma infestação de escorpiões. Então, encontrou esse tipo de animal, chama os órgãos competentes que eles vão lá e retiram esse animal. Esse animal ele tem uso em instituições de ensino, tá? Em instituições de pesquisa. O próprio Instituto Butantan utiliza esses animais para a produção do soro. O acidente com escorpião, ele é muito dolorido. É uma dor que, por exemplo, você toma uma picada na região da mão, ela pode expandir até o ombro. Dói, dizem que é uma sensação de queimação. Você pode sentir choques pelo corpo. E em casos mais graves, geralmente ocorrendo com criança, pode dar uma insuficiência respiratória, aumento da pressão, tá bom? Os escorpiões também, o acidente ocorre geralmente quando a pessoa vai vestir um calçado, ou vai tentar remexer foliço, alguma coisa do tipo, onde ele está escondido. É um animal também relativamente tranquilo, não é agressivo e tem cerca de 7 centímetros. Com relação às serpentes de interesse em saúde, nós temos 4 grupos de importância médica, tá? Que são as bótropes ou as jararacas, crotalos, que são as cascavéis, as surucucus, que são do gênero Láquesis, e as micruros são as corais, tá? Quando nós falamos em corais, nós temos as verdadeiras e as falsas, mas sempre deve se considerar todas como verdadeira. Por quê? As falsas corais, elas tentam em tudo se assemelhar à verdadeira. Então, para evitar um acidente, um possível problema, a gente diz que não se deve manipular nenhuma. Mesmo que seja uma falsa, você pode pegar e tomar uma mordida, que é a defesa que o animal vai ter. E não é agradável, então é desnecessário também passar por isso, tá? Os animais, eles podem ter variação de cor dentro dos gêneros. Não apenas as corais, mas as jararacas também podem ter essa variação de cor, variação de padrão de desenho. E isso pode ser por questão de espécie. Quando nós falamos em jararacas, nós estamos generalizando, mas dentro do gênero Bótropes existem diversas espécies e subespécies. Então, pode ter essa variação de coloração, fora uma questão genética, uma variabilidade genética e tudo mais, então ocorrem padrões diferentes. Então, assim, viu cobra, evita manipular, evita mexer, deixa o bichinho quieto passando, tá? O acidente com jararaca, ele é o mais comum. Ocorre cerca de 90% dos acidentes no país, os acidentes ofídicos são de responsabilidade das jararacas, das bótropes, tá? Então, assim, o que ocorre dentro de um acidente causado por uma jararaca? Pode acontecer dor e inchaço no local da picada, pode ter uma alteração renal,
manchas arroxeadas e bolhas e até mesmo a necrose, tá bom? Agora falando sobre as láqueses. As láqueses elas são conhecidas como surucucu ou surucucu pico de jaca. Ela recebe esse nome porque a pele dela ela se assemelha muito à casca da jaca, da fruta mesmo, tá? A pico de jaca ela é considerada a maior serpente peçonhenta do país, chegando a ter cerca de 3 metros de comprimento. É um animal que é muito raro ocorrer o acidente, até porque ela é encontrada mais em florestas densas, então é muito mais difícil. E por conta do desmatamento, nós não temos tanta frequência de surucucus, tá bom? O acidente é muito semelhante ao que ocorre com as bótrops, mas ele tem uma diminuição, geralmente, do batimento cardíaco e da pressão, além de diarreia e enjoos, vômito, tá bom? Agora falando de um outro grupo, são as cascavéis. As cascavéis, elas têm o guizo na ponta da cauda e quando ela vê alguém se aproximando, um possível predador, ela balança esse guizo, fazendo um barulho muito característico, que é para mostrar que ela está ali presente para tentar evitar esse acidente também. Quando ela não tem o que fazer, ela acaba tendo como única alternativa de defesa picar o indivíduo. Mas os animais eles sempre vão evitar causar o acidente porque ele é o gasto energético, como comentei anteriormente. O que ocorre num acidente com cascavel? O acidente com cascavel ele tem uma característica muito marcante. A pessoa pode ter pitose palpebral, que é quando a pálpebra ela fica caída, então a pessoa tem uma cara de sonolência, como se a pessoa estivesse com muito sono. Ou uma cara de bêbado, como costumam falar, tá? Ela pode afetar o rim, mais facilmente afetar o rim do que num acidente com jararaca, tá bom? A pessoa pode ter visão borrada, visão turva, visão dupla também. Muitas pessoas às vezes confundem a jararaca com a cascavel, porque a jararaca ela também tem o hábito de bater a cauda. Ela não tem o guizo, mas ela bate a cauda no chão, para bater na folha seca, para fazer barulho, indicando que ela está lá. Então algumas pessoas quando veem esse comportamento, acreditam que estão lidando com uma cascavel, mas não. Tá? O animal ele tenta de todas as formas mostrar que está ali, mas quem tem o guizo é a cascavel, tá bom? Agora, como último grupo, nós temos as corais. As corais elas são cobras menores, elas têm hábito fossorial, ou seja, elas costumam ficar escondidas embaixo de fuliço, embaixo de cascas, elas vão tentar ficar escondidas. São cobras muito mais mansas, mas que causam acidentes de certa gravidade, tá? Então, assim, viu uma cobra, evita manipular. O acidente com a coral, ele tem algumas características semelhantes às da cascavel, como essa característica do olho caído, essa visão dupla, essa visão turva, mas ela pode ter também falta de ar, ela pode causar uma alteração respiratória, tá bom? Vocês vão ver nas imagens que tem algumas corais, o padrão é muito diferente da primeira para a segunda já, e no terceiro slide vocês vão ver que tem alguns padrões de coloração. Inclusive, na primeira foto, a coral, ela tá fazendo ela entorta a cauda e ergue essa cauda para parecer que é a cabeça. É uma forma de defesa, inclusive, desse animal, tá? Para querer dizer que ali é a cabeça, se alguém tentar atacar, ela tem maior chance de sobrevivência e ela também consegue se defender, tá bom? Agora, saindo das serpentes, entrando na parte de insetos, nós vamos falar das taturanas. As taturanas, elas causam alguns acidentes, tá? Principalmente a taturana de fogo, que é a alonômia. Ela tem um acidente mais grave, mais sério. Então, quando a gente fala em taturana, a pessoa já pensa na queimação, na urticária, aquela coceira que causa, o que é comum acontecer quando a gente tem um acidente com taturanas. A questão da alonômia é que ela tem uma gravidade a mais. A alonômia ela pode causar hemorragia. Pode ter hemorragia, inclusive, na gengiva, que é a gengivorragia, tá? E já teve caso de pessoas terem hemorragia ou no pulmão ou no cérebro. Inclusive já houve morte por conta de acidente com alonômia. Além da alonômia que eu deixei na foto para vocês verem uma outra taturana, que essa taturana ela é muito bonitinha, ela chama a atenção principalmente de crianças, que é conhecida como taturana cachorrinho ou gatinho. Tá? Então assim, às vezes a criança tenta mexer, manipular e acaba sofrendo acidente e é extremamente dolorido. Na questão da alonômia, como vocês podem ver na foto, na primeira foto tá ela na fase larval, que é a taturana,
ela causa acidente, inclusive é um acidente de certa gravidade, porque ela vive em bando, geralmente. Então, quando você tem o contato, geralmente tem contato com um número grande de indivíduos. E como que ocorre geralmente esse acidente? Geralmente, esses animais eles estão no tronco das árvores, o que parece muito com um musgo, e a pessoa está cansada, ela acaba se apoiando, ou ela vai subir, vai escorregar, ela põe a mão para ter o apoio. E nisso ela sofre o acidente, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E na foto do lado vocês podem ver que tem elas na fase adulta que não causam problema algum, tá? Na fase adulta elas são bem tranquilas. Com relação aos acidentes, quando uma pessoa ela sofre acidente, é importante que ela vá procurar o atendimento médico, até por conta que dentro desse atendimento médico, o médico vai observar todos os sintomas que a pessoa está sentindo, que ela está tendo, está apresentando, e através disso ele vai saber qual que é o melhor tratamento, qual é o tratamento mais adequado. O médico ele não vai reconhecer o animal, ele reconhece os sintomas e através desses sintomas ele consegue determinar quem foi o causador do acidente. Determinando isso, o médico vai ver qual a gravidade da situação e vai ver a quantia adequada de soro. Os soros, eles são específicos, tá? Para cada tipo de acidente. Então, nós temos soros específicos para acidente com serpentes, divididos também com relação aos grupos, aos gêneros, tá? Além disso, nós temos soro para picadas causadas por acidentes causados por aranhas ou por escorpiões e também o da lonômia, tá? Que é um animal que causa um acidente mais sério. Então, esses soros eles são ministrados dentro de um local. Que local é esse? O hospital. Ele não pode ser ministrado em qualquer local, em qualquer lugar, dentro das unidades, em área de mata. Então, assim, dentro das unidades, dos parques, vocês não vão encontrar esses soros. Só nos hospitais, são hospitais específicos, em alguns hospitais divididos dentro do estado, dentro das cidades. Nós vamos mostrar no final uma lista onde tem o soro, quais são os hospitais que têm esse soro. E por que disso? O soro ele precisa ser armazenado em uma determinada temperatura, de uma determinada forma. Então, ele só pode ser armazenado dentro do hospital, seguindo todos os protocolos, tá bom? Até porque uma pessoa ela pode receber o soro e ter alguma alteração, passar mal, ter algum outro sintoma, e o médico precisa ter todos os meios para socorrer essa pessoa, tá bom? Agora falando sobre os soros, a gente também está mostrando aqui apenas uma imagem para vocês terem noção da importância dos animais. A gente às vezes acha, tem uma cobra ali, tem uma aranha, eu vou simplesmente matar para não causar um acidente. Primeiro que às vezes quando você vai tentar matar o animal, você sofre acidente. Segundo, que esses animais eles têm muita importância. Por quê? Às vezes você se depara com um animal, você pode chamar os bombeiros, polícia ambiental, alguém para fazer o resgate desse animal. E esse animal, se ele não puder ser solto, não puder voltar para a natureza, não tiver um local adequado para ele ser solto, ele pode ser levado para o Instituto Butantan, por exemplo, onde esse animal será utilizado para a produção do soro, tá? Eles retiram o veneno desse animal para poder produzir o soro. E aqui é só para exemplificar mais ou menos como que é feito todo esse processo e qual a importância desses animais para a saúde e para a pesquisa, tá bom? O que fazer ao encontrar um animal, tá? Não apenas de interesse em saúde, mas qualquer tipo de animal. Primeira coisa, respeite o animal. Evite chegar perto, deixe ele lá, ele está no local dele. Ainda mais diante de uma situação de um incêndio, o animal está muito estressado, ele pode estar ferido. Então não manipule, não tente pegar o animal, porque pode ocorrer um acidente, tá? Sempre lembrar disso, a gente tem que evitar o acidente, é a primeira coisa. Ah, encontrei um animal, ele está ferido, eu não sei o que fazer. Chama a polícia ambiental, chama a GCM ambiental, chama alguma ONG que você saiba que tem na região, chama zoológico. É sempre interessante saber mais ou menos os órgãos que nós temos, as pessoas com quem nós podemos contar na região onde a gente está atuando, tá bom? Tem muitos zoológicos que podem fazer o resgate apropriado desse animal, evitando se ferir e prejudicar ainda mais o animal também, tá bom? Outra coisa, sempre ouvi falar algo que eu acho que é interessante a gente pensar. Nós devemos ter duas coisas quando nós lidamos com animais. Muito respeito e um pouco de medo. Por quê? Quando você tem respeito, você vai deixar o animal lá, você vai preservar o animal. Quando você tem o medo, você evita manipular o animal. A pessoa que geralmente é o corajoso é o que tem maior chance de sofrer um acidente, tá bom? Então nós devemos sempre evitar isso, de todas as formas. Então não tente manipular o animal, deixe ele lá. Ah, mas eu tenho que retirar o animal dali porque ele está pondo as pessoas em risco. Ok, então vamos fazer da forma mais correta e mais segura possível. Não vá sozinho, use os equipamentos adequados, tá bom? O gancho, quando você vai usar um gancho para manipular uma serpente, o dedo da gente, o dedo
o polegar, ele tem que estar na direção do gancho, aquela partezinha tortinha do gancho. Por que isso? Porque quando você vai mexer, você consegue virar o braço e manipular melhor o animal. Ah, eu peguei uma cobra, quero tirar foto, não sei o que. A pessoa levanta o braço. Quando você faz isso, a cobra pode deslizar e ocorrer um acidente, tá? Então evita ficar tentando tirar fotinho com bicho, fazer qualquer coisinha. Respeita o animal sempre, ok? Ah, eu tenho que manipular um escorpião, alguma coisa. Use luva, use todos os equipamentos adequados. Ah, eu tô no meio do mato, eu não tenho como, eu só tenho um galho. Cuidado com o galho que você vai usar. Não vai usar o galinho fininho, curtinho, porque vai dar um acidente do mesmo jeito, ok? Além disso, como eu disse, a coisa mais importante é a gente evitar o acidente, sempre. Como que eu evito acidente? Gente, cerca de 80% dos acidentes com serpentes, por exemplo, ocorrem do joelho para baixo. Os outros 19% ocorrem entre mão e antebraço. Então, como que a gente evita? Usa calça comprida, usa bota, perneira de boa qualidade. Não adianta usar aquelas perneiras que são apenas para impacto. Elas só servem para impedir o impacto com um galho ou uma pedrinha que esteja no chão. Então, usa um material bom. Não coloque mão em tocas e fendas, em buracos. Você não sabe o que tem ali dentro, tá? Evite manipular o animal. Olhe onde você está sentando. Eu sei que às vezes você está trabalhando, cansou, vai sentar em algum lugar para descansar. Olhe onde você está sentando, tá? Vai encostar numa árvore. Olha onde você está pondo a mão. Sempre tomar todos os cuidados possíveis. Prestar atenção é essencial, tá bom? Outra coisa, não tente nunca manipular o animal, mesmo que você ache que ele está morto. Por que isso? Às vezes o animal não está morto, às vezes o animal está ferido, ele está com dor, o animal está extremamente assustado e vai ocorrer o acidente também, tá bom? Ah, mas o animal está morto sim, eu vi que ele está morto. Só que você vai pôr a mão e às vezes você bate, esbarra o dedo no dente da cobra. Tem o veneno ali, então você pode acabar causando um acidente, você está causando um acidente com o animal morto. Então, assim, não tente fazer nada disso, tá bom? E quando você for se vestir, por exemplo, tá ocorrendo um incêndio, você vai se vestir para poder ir até o local. Olhe todas as roupas, olhe os EPIs, bata a bota, olhe dentro de luva, capacete, tudo. Porque muitos dos acidentes, eles vão ocorrer antes mesmo da pessoa chegar no local do incêndio. Tá? Por quê? Porque o EPI está ali parado, a roupa está ali parada e o animal entra dentro procurando abrigo. Então sacode a roupa, sacode calça, camiseta antes de vestir, tá bom? Para ver se não tem nenhum bicho ali dentro. Ah, mas tem um capacete ali, eu não vou encostar. Pega um graveto, cutuca para ver se não tem nenhum bicho embaixo, nenhum bicho dentro. Sempre tomar cuidado. Olhe muito bem sapatos, porque as aranhas elas têm unhas, então elas podem grudar dentro do sapato. Então toma muito cuidado, tá bom? Agora, o que não fazer caso ocorra um acidente? Gente, nunca corte o local. Por quê? Porque você está abrindo mais um espaço para ter uma inflamação, uma infecção, tá bom? Então não corta. Não tenta chupar o veneno. Por quê? Vamos dizer, eu tomei uma picada na mão, o veneno escorreu parte pela minha pele. A pessoa que vai tentar chupar, primeiro que, né, é uma coisa desnecessária, ela está pondo a boca dela, que também tem sujeiras, no local da picada. O veneno escorreu, ela vai entrar em contato com o veneno. E aí, vocês acham que vai dar certo esse chupar o veneno? Não vai. Por quê? Vamos pensar num exemplo que é bem interessante, que é o da benzetacil. Você está tomando uma benzetacil e aí você lembra que é uma injeção que dói muito ou que você é alérgico. Aí você lembra, nossa, não posso tomar essa injeção. Aí você vai virar para a enfermeira e falar, puxa de volta. Adianta? Não, porque já está no seu organismo. A mesma coisa o veneno. Não adianta chupar o veneno, tá? Não tente. Em hipótese alguma, vocês podem fazer torniquete, gente. Lembra que eu falei que o veneno da jararaca, por exemplo, ele causa necrose? Se você faz o torniquete, você está deixando que a corrente sanguínea ali seja impedida. Você está impedindo o sangue de circular normalmente. Você pode acabar perdendo um membro e não vai adiantar de nada. Você está piorando a situação. Não façam torniquetes nunca. Não passem no local da picada ervas, fezes, querosene, nada disso, porque não vai adiantar de nada. Você pode causar uma alergia ou até mesmo um ferimento no local da picada, só vai piorar a situação também. Não façam isso, tá bom? Eu vou dar querosene porque é ótimo para a pessoa tomar, vou dar cachaça. Não, gente, não dê nada para a pessoa tomar. Como eu falei no caso da cascavel e também da coral,
a pessoa ela tem aquela aparência como se ela estivesse bêbada. Então, quando você dá a bebida alcoólica, você está manipulando os sintomas ali, o médico fica confuso, você não pode fazer isso. Fora que você já tem uma pessoa lidando com veneno dentro do organismo, uma toxina. Aí você vai e joga querosene, bebida alcoólica, qualquer coisa dentro do organismo da pessoa também. A pessoa ela vai ter muitas coisas para ter que lidar ali dentro do corpo dela. Então não façam isso nunca, tá bom? Não tente fazer nada disso. Outra coisa que vocês vão ver, eu coloquei um exemplo de um remédio. Esse remédio ele é muito conhecido em algumas regiões de interior, de roça. O pessoal às vezes ouve muito falar nesse remédio. O que esse remédio promete? Ele promete que se você tomar antes de ir para uma área de mata, você não vai sofrer um acidente. Se você foi para a mata, esqueceu de tomar e sofreu um acidente, você toma ele e você é curado. Gente, isso não é verdade, tá? Não existe algo que possa repelir os animais. Você pode evitar o acidente com os EPIs. Repelir o animal você não vai conseguir, tá? Por que as pessoas acreditam que esse remédio faça efeito? Porque nós vamos para matas muitas vezes, assim. Quantas vezes a gente se deparou com um animal? Quantas vezes a gente sofreu um acidente? É raro, tá? Outra coisa, cerca de 16% das nossas serpentes são peçonhentas, são de interesse médico. O resto, não. Então, mesmo que você encontre uma cobra, você ter a sorte de ser uma cobra peçonhenta e sofrer um acidente, é raro. Então, as pessoas acabam acreditando que esse remédio faça efeito. Não faz, tá, gente? É crendice, não devemos ir por isso. Eu sei que tem muitas pessoas que recebem essas histórias, recebem esses conhecimentos de avós, de pais, mas não façam isso, não arrisquem a vida de vocês por conta disso, tá? Outra coisa que as pessoas costumam fazer é a famosa garrafada, é pegar a bebida alcoólica, a pinga, por exemplo, e colocar o animal morto dentro. Você está consumindo uma bebida alcoólica, como eu já disse, vai causar mais dano e ainda tem um animal em decomposição dentro dessa bebida. Isso não vai fazer bem algum para o seu organismo. Então não façam isso, não tomem garrafada, ok? Sofreu acidente, vocês já sabem o que não deve ser feito. E agora o que vocês devem fazer? Sofreu acidente, vamos lá. Tente manter a calma. É difícil, você tomou uma picada, você está numa área de mata, você já está desesperado, mas tente ficar calmo. Colega, tente manter a pessoa calma, ok? Além disso, dá para deixar essa pessoa deitada com o membro atingido na altura do coração? Ok. Não dá? Tudo bem. Tem como lavar o local da picada com água e sabão? Ah, eu estou na área de mata, não tem como. Tem só água? Joga para dar aquela limpada, porque a boca do animal também é suja. Ah, não tem como, não tem água? Tudo bem. Mas se tiver como, lave com água corrente, já está ótimo, tá bom? Anéis, pulseiras, relógios, meia. Ah, tomei uma picada no pé. Tira a meia, o sapato. Tenta evitar qualquer coisa que possa interromper a circulação, tá bom? Faça isso. E o principal, buscar atendimento médico. O atendimento médico ele é de extrema importância e o tempo é importante. Então, assim, quanto mais rápido você conseguir o atendimento médico, melhor é para a pessoa, melhor é para a vítima. Então, evite ficar tentando capturar o animal, fazer qualquer outra coisa. Ah, eu vi o animal que picou, vou lá tentar pegar. Não faça isso, tá? Porque quando você vai tentar pegar o animal, você pode sofrer um acidente também. Ah, eu fui picada e vou tentar pegar o animal. Eu sofri um acidente, eu posso sofrer outro. Ou o primeiro bote, por exemplo, da cobra foi um bote seco. Ela não inoculou a peçonha, aí eu vou tentar pegar, ela inocula. Então não faça isso, tá? Deixa o animal. Ah, eu queria tirar uma foto para poder levar. Você tem como tirar uma foto de forma segura, mantendo uma distância do animal? Ok, tire, não tem problema. Mas não é uma coisa necessária. Como eu disse, o médico vai reconhecer os sintomas, não o animal, tá bom? Então não se preocupe em tentar capturar o animal. Tente levar a pessoa para o hospital o mais rápido possível, ok? Aqui eu deixo para vocês alguns sites e telefones importantes. O primeiro é o do Instituto Butantan, do Hospital Vital Brasil, que é o hospital que funciona dentro da instituição. É um hospital 24 horas, ele é referência na América Latina, tá? Então você às vezes sofreu um acidente, está num local distante, você pode inclusive ligar nesse hospital para pedir maiores informações sobre como proceder. Eles vão te atender, eles vão te auxiliar. Aí tem também o site do Instituto Butantan, onde tem algumas informações sobre primeiros socorros. Eles também têm alguns cursos, treinamentos, são bem interessantes, são bem educativos. E tem o site do CVE. O CVE é o Centro de Vigilância Epidemiológica. Nesse CVE vocês vão encontrar a listagem dos hospitais, locais onde tem o soro.
Então é até interessante, às vezes vocês estão indo para uma determinada região onde vocês sabem que pode ocorrer um acidente, vocês podem pegar o contato desse hospital onde tem o soro, telefonar e perguntar, como que vocês estão? Vocês estão com soro? Tá tudo ok? Posso, então, se eu precisar, eu posso contar com o hospital de vocês? Pode. Ok, vocês podem até fazer isso, tá bom? Outra coisa, lembrando sempre, gente, ocorreu um acidente, ocorreu um incêndio, liga para os bombeiros, aqui tem o telefone dos bombeiros, para ninguém falar que não sabe, da polícia, tem da GCM e tem da Defesa Civil Estadual, tá bom? Vocês podem acioná-los e pedir a ajuda deles caso ocorra alguma situação dessas, inclusive para resgatar os animais. Bom, gente, obrigada, aqui eu deixo meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, precisar falar de alguma coisa, tá o meu e-mail aí também, tá bom? Obrigada.